Terceiro item da pauta, processo número 00058-046781/2013-46. Assunto: edição de resolução que regulamenta a outorga de serviços aéreos públicos para empresas brasileiras. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretora, a leitura do relatório. O processo tem o objetivo de atualizar a normatização que rege a outorga de serviços aéreos públicos. Propõe-se norma com alteração de procedimento vigente, visando a desburocratização e transparência dos requisitos necessários para a outorga de concessão e autorização às empresas que pretendem prestar serviços aéreos públicos. As mudanças ocorrerão principalmente por meio da supressão da fase relativa à autorização para funcionamento jurídico, supressão do requisito econômico, normatização dos requisitos para outorga de serviço, normatização dos requisitos para aprovação de alterações contratuais e normatização dos procedimentos de verificação da regularidade fiscal. A aprovação da norma declarará a inaplicabilidade das portarias 190, 536, 890 do GC5 e revogará a portaria DAC 597. O presente processo teve início por meio do despacho 447, com encaminhamento para a gerência de operações de serviços aéreos, gerência de regulação econômica, gerência de análise estatística e acompanhamento de mercado, para a produção de notas técnicas para subsidiar as revisões a serem feitas às normas. A AGERE apresentou parecer número 3, com proposta de emenda para excluir a necessidade de capital social mínimo para a constituição de empresa estabelecida pelo artigo 2º. A GOS apresentou nota técnica número 2, com proposta de revisão dos requisitos para autorização e concessão para a prestação de serviços aéreos públicos, buscando a desburocratização do processo por meio da redução e simplificação de requisitos. A GOP, por meio do memorando número 32, sugeriu a exclusão das operações de ligações aéreas sistemáticas das normas de outorgas, devendo constar apenas a menção de que a outorga para a prestação de serviço de táxi aéreo abrange a prestação de serviços de LAS, desde que sejam cumpridos os requisitos técnicos operacionais. Foram enviados ofícios para o Departamento de Registro Empresarial e Integração e para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de memorandos para a Superintendência de Aeronavegabilidade e Superintendência de Segurança Operacional, com pedido de contribuições ao processo de modificação da norma. A PF, junto à ANAC, encaminhou o parecer 286 em resposta à consulta feita pela área sobre a comprovação da regularidade fiscal das empresas requerentes de outorga de serviço aéreo público. A Procuradoria entendeu que deveriam ser utilizados os critérios previstos na Lei 8666, que versa sobre licitações. Ademais, recomendou a necessidade da ANAC regulamentar os critérios de exigência de documentação sobre manutenção da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e perante a FGTS das concessionárias. Em correio eletrônico juntado ao processo, o Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado informou para o Superintendente de Padrões Operacionais e para o Superintendente de Aeronavegabilidade sobre decisão de extinção da autorização para funcionamento jurídico e do requisito econômico para a outorga de serviço aéreo público. Embora tenha sido considerado o posicionamento da ICAO, que, no DOC 8335, ressalta a importância da análise jurídica e econômica financeira, essa proposição foi refutada, pois não necessariamente o critério econômico seria a forma mais adequada para assegurar que as operações ocorram em níveis de segurança adequados. Nessa mesma nota técnica, número 24, definiu-se que seriam estabelecidos 2 ritos para aprovação prévia da ANAC, em cumprimento ao artigo 184 do CBA. O primeiro seria a aprovação tácita de todos os atos constitutivos que não versem sobre composição societária ou direção. O segundo seria para alterações que versem sobre composição societária, direção ou sede, que não se submeteriam ao procedimento simplificado. Sobre a regularidade fiscal, seguiu-se o entendimento dado pela Procuradoria Federal junto à agência sobre os documentos exigíveis para cada instituto de outorga.
optou-se por trazer expressamente na proposta de norma os documentos que servirão para comprovar a regularidade fiscal da empresa com entrega anual. Assim, pôde-se estabelecer procedimentos claros e estáveis para a verificação da regularidade das concessionárias e autorizatárias do serviço aéreo. Atendendo ao princípio da continuidade dos serviços aéreos, estabelecido pela Política Nacional de Aviação Civil, a ausência de regularidade fiscal poderá ser sanada sem que haja extinção da concessão. Ademais, houve a criação de formulário anexado à nota técnica, contendo a documentação a ser apresentada para a atualização da composição societária direta e indireta do requerente e estabelecimento de procedimentos para o encerramento das sociedades empresárias exploradoras de serviço aéreo público, bem como minuta de norma atualizada. No despacho número 61, a Procuradoria dá ciência e concordância com o parecer 416 e acrescenta algumas considerações sobre as mudanças decorrentes da nova legislação. Entre elas, a supressão da fase relativa à autorização para funcionamento jurídico, em que a Procuradoria recomenda maior nível de detalhamento nas previsões da norma, e a supressão da exigência de capital social mínimo, em que a Procuradoria entende que é da agência a competência para estabelecer os requisitos necessários. A SPO atendeu ao pedido feito pela SRE com o memorando número 72, analisando a minuta de norma de modo pormenorizado. Há sugestões de aprimoramento, entre elas a manutenção do requisito econômico, mas sem determinação de valores mínimos. Segundo a Superintendência, as empresas deveriam demonstrar a capacidade de operar com os recursos disponíveis. Propôs-se alteração e acréscimo dos tipos de serviço que são regidos pela norma e revisão de aplicação dos termos aprovação e aceitação, para dar conformidade às orientações da OACI e às demais normas da ANAC. Em 25 de 2 de 2015, foi acostada a nota técnica 03, com revisão da norma após as contribuições prestadas pela Procuradoria, SPO e GOP. Foram acatadas algumas sugestões feitas, mas houve discordâncias em temas como definições de tipo de serviços aéreos, exigência de capital social mínimo, modo de descrever a participação de capital estrangeiro nas empresas, utilização do jargão existente na agência para os termos aprovação e autorização, e a substituição do termo extinção por revogação e cassação. No dia 4 de março de 2015, por meio do despacho 47, o processo foi distribuído, e no dia 17 de março de 2015, o processo foi relatado com encaminhamento aprovado para consulta pública pelos diretores da agência na reunião deliberativa daquela época. No dia 22 de outubro de 2015, por meio do despacho 281, foram analisadas as contribuições feitas na consulta pública, além de trazer anexo o relatório das contribuições. O despacho número 69 atendeu ao pedido da Procuradoria, procedendo à atualização dos valores da TEFAC nos normativos, em conformidade com as previsões trazidas pela legislação mais recente. No dia 18 de fevereiro de 2016, por meio do memorando 29, foi encaminhada nova minuta de resolução à Diretoria 3, com exclusão de artigo que previa a inaplicabilidade da norma em discussão aos veículos aéreos não tripulados, devido à definição de que o tratamento das outorgas para a operação de vantes, caso seja necessário, será dado pelo RIBAC número 94, atualmente em elaboração. O processo foi devolvido à SAIS com pedido de diligências para apreciar a aplicação da Lei Complementar 123, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em particular para o critério de controle empresarial estabelecido para as empresas regidas por aquela norma, o que permitiria a ampliação da possibilidade do capital estrangeiro para referidos grupos empresariais, bem como para apreciar a possibilidade de harmonização dos conceitos de leis com demais processos que tramitam na agência. Em particular, o processo que trata da edição de resolução que regula o processo de registro prévio de prestação de serviço aéreo público de transporte no Brasil. Neste meio termo, o governo federal publicou a medida provisória 714, de 2 de março de 2016, alterando o CBA para aumentar a possibilidade de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas. O limite de capital passou a ser 49% do capital com direito a voto,
além de ter sido excluída a necessidade da direção das empresas ser confiadas a brasileiros. Em 14 de março, por meio do despacho 194, o pedido de diligência foi respondido, inclusive com alteração da minuta para adequar o texto original à medida provisória 714. Houve também adequação para excluir a necessidade de prévia manifestação da ANAC para o arquivamento na junta comercial de atos constitutivos que tratam da direção da empresa. Sobre a necessidade de harmonização do conceito de LAIs, a área técnica entende que a definição tem o fito de evitar lacuna normativa em decorrência da revogação da portaria número 190 e que as especificações do serviço continuarão sendo regidos pela IAC 202/2001, que permite a operacionalização dos serviços nos moldes em que é executado atualmente e, principalmente, que se encontra em andamento processo administrativo que realiza estudo mais amplo e específico sobre o tema, sendo, pois, o âmbito mais adequado à introdução de inovações regulamentares sobre o assunto. No dia 9 de março de 2016, a SAIS enviou o memorando 44 com adequações redacionais para substituir a revogação das normas emanadas pelo GC5 por declaração de inaplicabilidade. É o relatório, presidente. Alguma pergunta? Por favor, leitura do voto. Como relatado, o processo tem o objetivo de atualizar a normatização que rege a outorga de serviços aéreos públicos, visando a desburocratização e transferência dos requisitos necessários para a outorga de concessão e autorização às empresas que pretendam prestar serviços aéreos públicos. A proposta foi conduzida pela Gerência de Outorga de Serviços Aéreos, com participação das demais superintendências da agência e diversas gerências. O processo contou com o chamamento de partes eventualmente interessadas no feito, com envio de ofícios e realização de reuniões com diversos departamentos e secretarias. Houve também o envio de memorandos para a Superintendência de Aeronavegabilidade e Superintendência de Padrões Operacionais. Houve estudo do problema identificado nos normativos que regem atualmente os procedimentos de outorga e foram feitas análises de alternativas para aprimorar o procedimento, principalmente com o objetivo de torná-lo mais célere e mais transparente, com a eliminação de etapas e requisitos que imporiam barreiras à entrada e regulação excessiva. Esses estudos ficaram plasmados nas diversas notas técnicas que instruem o processo e, igualmente, no formulário de análise de impacto regulatório, páginas 154 a 158. A proposta de resolução foi submetida à audiência pública por meio do aviso de audiência pública número 7 de 2015, publicado em 30 de 5 de 2015, o que resultou em 32 contribuições devidamente respondidas, inclusive havendo incorporação de parte significativa das sugestões das normas. Entre as contribuições, vale ressaltar a feita pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que suscitou a discussão sobre o instrumento de outorga mais adequado para a prestação de serviços aéreos públicos, citando o acórdão do Tribunal de Contas da União, que determinou que o Conselho de Aviação Civil realizasse estudos para avaliar se a concessão é realmente o procedimento cabível para amparar tais relações de outorga. Considerando que a matéria está madura para a decisão do colegiado, apresento-a para deliberação e voto favoravelmente à aprovação da resolução que regulamenta a outorga de serviços aéreos públicos para empresas brasileiras, conforme minuta de resolução e anexo. Ressalto que a inadequação do instrumento de concessão para reger os serviços aéreos públicos, já apontada pelo TCU e pelo CONAC, deve ser objeto de atenção por esta agência. Por esse motivo, venho demandar que a SAIS elabore proposta de medida provisória a ser enviada à diretoria num prazo de 30 dias, cujo objetivo seria encaminharmos a SAC e darmos o tratamento, se for o caso, para a revogação, para uma medida provisória revogando o dispositivo do CBA, no que diz respeito ao termo concessão. A concessão, conforme a Lei 8987, de que trata das concessões, e é posterior ao CBA, deve ser feita mediante licitação, o que não se justificaria em um setor com liberdade tarifária e que não há monopólio natural, tampouco substantivas barreiras à entrada. Requer também que a GOP seja informada da necessidade de revogação da definição de LAIs trazida pelo anexo 1, item 1.1.2.1.1 desta resolução ora aprovada,
caso a resolução que trata do registro prévio de prestação de serviço aéreo público de transporte no Brasil apresente definição incompatível com a atual. Conforme sugestão apresentada pela GOS no despacho 69, requer-se seja informado o Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República sobre os novos procedimentos quanto aos registros de atos constitutivos e de alterações contratuais de empresas exploradoras de serviços aéreos públicos. Requer também que o Comando da Aeronáutica seja informado sobre a decisão de inaplicabilidade das portarias 190, 536 e 890 daquela instituição para que, caso entenda cabível, revogue-as. É como voto, presidente. Eu queria só apenas chamar a atenção para essa questão que nós colocamos aqui da necessidade da medida provisória. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã para tratarmos da low cost, né, e a agência tem participado disso, e o assunto foi trazido à baila. Parece, inclusive, que foi mencionada essa necessidade de revogarmos esse dispositivo do CBA, e parece que já há um projeto de lei que foi encaminhado anteriormente pelo Executivo no sentido de revogarmos o dispositivo. Mas, de qualquer sorte, eu acredito que, como é esse grupo formado, já foi estabelecido pela SAC, os 30 dias completaram hoje, foi prorrogado por mais 30 dias, eu acredito que a melhor maneira de nós atuarmos seria uma proposta, através da área específica nossa, uma proposta simples, de uma medida provisória que nós pudéssemos encaminhar para que o Executivo pudesse, se for o caso, revogar o CBA. Eu acho que isso vai dar mais celeridade. Nós vamos, inclusive, cumprir o que já determina o Tribunal de Contas da União. É como voto, presidente. Eu gostaria de parabenizar o relator e a equipe técnica responsável pela alteração, principalmente nos itens que buscam tirar itens desnecessários que nos trazem uma imensa burocracia. Voto com o relator. Aprovado. Esse é um momento longamente esperado, né, pela agência. Talvez sejam os requisitos que nós mais queríamos que fossem introduzidos. É uma carga realmente administrativa, hoje realmente desnecessário, né? A gente entende as dificuldades da área técnica, mas finalmente chegamos a esse momento, e eu também parabenizo a área técnica e a agência por esse passo. E espero que os nossos regulados realmente usufruam do benefício dessa desburocratização desse processo. Aprovado.